Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, com mais novidades a respeito do título do Brasileiro Sub-17 conquistado no último sábado. Você sabia que esse atual elenco, o mais promissor da história do Atlético em todos os tempos no Sub-17, teve apenas um jogador comprado? O Ronaldo, autor do gol que levou a decisão contra o Grêmio para os pênaltis no último sábado, foi o único jogador que houve a necessidade de uma compensação financeira. Esse atleta foi comprado do Novo Horizontino 4 meses atrás. Todo o restante do elenco chegou de graça, através de parcerias ou através de indicações. Jogadores de 16, 17 anos de idade, alguns deles desde os 10 anos vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro. Jogadores dos mais variados estados, o Pacini, por exemplo, veio do Espírito Santo. Teve jogador de São Paulo, do Rio de Janeiro, alguns mineiros, e é com a expectativa de que esse grupo, ao chegar num profissional, que o Atlético consiga pelo menos 100 milhões de euros em vendas, que podem inclusive mudar o fluxo de caixa e a questão financeira do Atlético, que tem se mostrado um enorme problema. Hoje o Galo é um dos clubes que mais devem em todo o país. Se for provável o dinheiro do PCC na SAF do Atlético, as ações da SAF voltam para os meninos? Valdeci faz uma pergunta boa, só para explicar. O Daniel Vorcaro é hoje dono de mais ou menos 26% das ações do Atlético. Ele comprou esse percentual aportando 300 milhões de reais, que teriam partido, segundo o Ministério Público, de fundos acusados de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. O Atlético disse que não vai se manifestar porque não tem não tem nada a ver com essa história. O que pode acontecer? Não vejo a possibilidade de o Vorcaro perder o dinheiro ou perder as ações. O que pode acontecer é o Atlético afirmar para o Vorcaro: você vai precisar vender essas ações, precisamos encontrar mais um investidor. Então o Galo, que hoje já precisa de um aporte de mais ou menos 700 milhões de reais, pode precisar também de um segundo investidor, alguém para colocar os 300 milhões de reais e ficar com as ações que hoje pertencem a Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master, tá bom? Ontem de manhã, o Galo foi campeão pela primeira vez em sua história do Brasileiro Sub-17. Foi também o primeiro título levantado pelo Atlético em sua Arena MRV, inaugurada em 2023. Naquele momento em que se ergue a taça, tem a chuva de papéis. E qual foi a surpresa? Que quando da chuva de papéis, começaram a chover papéis azuis, logo da cor do Cruzeiro. Não tinha referência ao Cruzeiro, mas sim ao Grêmio. A CBF, na preparação para a festa, levando em consideração que o Grêmio havia feito 4-1 no jogo de ida, decidiu só levar papéis azuis. Na hora de explodir os papéis, explodiram papéis azuis na Arena RV, fazendo referência às cores do rival. Baita mico, a CBF mandou mal demais, enfim, coisas que acontecem com enorme frequência no futebol nacional. E sobre esse Sub-17 do Atlético, cara, a avaliação é de que é o melhor Sub-17 da história do Atlético, time de fato bastante impressionante, tá bom? O Atlético tem convicção de que esses meninos do Sub-17 vão garantir mais de 100 milhões de euros ao clube. Estava conversando semana passada com um empresário, um dos maiores empresários de futebol no país, que não tem nada a ver com o Gabriel Veneno, é bom que se diga, e ele é atleticano, tá? Ele é torcedor fanático do Galo. E ele estava dizendo que se o Atlético souber lidar bem com o Veneno, dar minutos para ele, transformar o menino em... usufruir do potencial desse menino, ele acha que é jogador para ser vendido por 40 milhões de euros. Enfim, eu fiquei surpreso com o número e até fiz questão de dividir com vocês. Nicola, você acha que o Galo será goleado pelo Del Valle? Não acho não. O Atlético que até poupou titulares no jogo contra o Corinthians, pensando nesse jogo na altitude de Quito, né? Eu acho que é jogo para empate ou para derrota por um gol de diferença, tá? E eu acho que o Galo tem todas as chances de passar para a próxima fase. Vou falar mais um cadinho do jogo, Ale. Você falou brevemente, falou resumidamente sobre essa derrota para o Corinthians, ampliando um pouquinho a discussão, como o jogo se desenhou para uma vitória do Corinthians, né, jogando em casa. E é curioso, né, Ale, quando o Abílio falou sobre o retrospecto do Corinthians na temporada como mandante, antigamente falava-se muito da dificuldade em se jogar na Neoquímica Arena e em conseguir pontos na Neoquímica Arena. Nessa temporada não tem sido o Corinthians um bicho papão, mas o brasileiro do Galo também tá longe de ser o ideal, Ale. Antes desse jogo só tinha vitória contra o Mirassol nas últimas 8 partidas na Neoquímica Arena. Então realmente vinha de um retrospecto
negativo jogando em casa, por causa da pressão muito grande, né? Muita confusão política, muita indefinição com relação à parte financeira, vários jogadores que estão cobrando o clube, inclusive o principal, o Depay, né? Então, muita confusão. O Corinthians, ele veio com essa quase que obrigação de vencer o jogo, principalmente pela escalação do Atlético que a gente já conversou aqui. Então, teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, normal. Mas o comportamento do Atlético, até que defensivo, não foi ruim. Em que pese que o Yuri Alberto perdeu ali algumas oportunidades, algum espaço a mais pro Memphis Depay criar, que realmente não pode ser dado. Mas no todo, eu saí comemorando o 0-0. Porque tinha quase que a convicção que no intervalo, você aproveita o intervalo, ô Cirilo, justamente para dar uma orientação, uma nova orientação para os jogadores que vão entrar. E eles entram no mesmo ritmo da rapaziada que já estava, né? E principalmente com o 0-0 que estava sendo comemorado. Porque o 0-0, com essa escalação do Sampaoli, jogando contra o Corinthians, diante do seu torcedor, ele tem que ser comemorado, porque tinha bastante gente, embora o Sampaoli faça esse trabalho, que é elogiável, de recuperar vários jogadores de qualidade técnica duvidosa, eles continuam sendo jogadores de qualidade técnica duvidosa. Os que ele tirou, Caio Paulista, Fausto Vera, Igor Gomes e Biel, meu Deus do céu. Então, quando tinha que ficar com a bola, era um terror. Inclusive no gol do Michael, que curiosamente estavam envolvidos no lance Caio Paulista, Fausto Vera e Biel, né? Que deram tanta liberdade assim pro capitão corintiano fazer o único gol do jogo. Mas ele não faz a alteração no intervalo, misteriosamente. E aí, no decorrer do jogo, quando ele começa a fazer as alterações, já tá 1-0 pro Corinthians, aí é outro jogo. É outro desgaste, é outro psicológico, é outro tudo. Aí realmente ficava difícil. Até falei pro Castro, olha, o time vai melhorar, mas não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. E realmente não deu. Agora, se ele volta com esses caras no intervalo, eu não tenho dúvida que com a qualidade que tem, Dudu, Arana, Scarpa, Bernardo, os caras que são titulares desse time, eles iam dar muito mais trabalho, incomodar muito mais, até porque o Corinthians estava com o seu miolo de zaga reserva, os dois zagueiros, e tem no Yuri Alberto, o Depay e o Garro, jogadores muito talentosos, mas que não marcam. Então, e o Corinthians tendo que ir pra cima no 0-0. Mas isso não aconteceu, paciência, eu acho que psicologicamente vai ter que ser trabalhado essa questão pela comissão técnica, pelos jogadores mais experientes, porque terça-feira é um outro campeonato, e aí o Atlético tem que entrar bem forte mesmo, com todo mundo, pelo que eu entendi, sem tanto desgaste, para conseguir um bom resultado, para trazer a decisão da semifinal para a Arena MRV. Concordei com o São Paulo em poupar o time, a escalação inicial, mas pra mim ele tinha que ter colocado os bons pra jogar no intervalo, Cirilo. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Galão da Massa. Então, se você gostou do conteúdo, chega deixando aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as informações do Galão Doido. Valeu, rapaziada. Um grande abraço pra você, não se mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos. Fui.